Há pessoas que carregam no olhar algo diferente, uma espécie de cansaço bonito, um silêncio que não pesa, mas acolhe, uma presença que não precisa se impor, porque já foi moldada pela dor. São pessoas que, de alguma forma, foram traídas pela vida e ainda assim escolheram continuar. Carl Jung dizia que não há iluminação sem atravessar a escuridão. E quem foi traído pela vida conhece essa escuridão de perto. Conhece o silêncio de não ser compreendido, o vazio de uma promessa que não se cumpriu, o peso de dar tudo e ainda assim ver tudo ruir. Antes de saber os 10 traços, curta o vídeo e compartilhe no seu WhatsApp. Deixe seu comentário. E se você quiser saber como mudei minha vida completamente com o método de Jung, clique no link da descrição. Agora, vamos seguir com o vídeo. Essas pessoas aprenderam com a alma que a dor não é o fim, é o portal, o início de algo que não se ensina, só se vive. Quando você é traído pela vida, algo dentro de você quebra, mas nessa quebra nasce um outro tipo de inteireza, uma inteireza sem ilusão, sem máscaras, sem promessas vazias, só presença. O primeiro traço que essas pessoas desenvolvem é a presença silenciosa. Elas não precisam falar muito, não precisam explicar quem são. Quando entram em um ambiente, tudo muda. Não por força, mas por vibração. Porque quem já caiu e voltou, carrega uma frequência que só a alma reconhece. O segundo traço é a intuição aguçada. A decepção ensina o que a confiança cega não mostra. Essas pessoas passam a sentir o outro além das palavras, percebem gestos, pausas, incoerências, não para julgar, mas para se proteger, porque já confiaram demais e aprenderam a ler sinais. Terceiro traço, profundidade emocional. Quem foi traído pela vida não sabe mais viver na superfície. Não aguenta mais conversa vazia, vínculo frágil, presença ausente. Essas pessoas precisam de verdade. Precisam de vínculos onde possam respirar com a alma, não apenas com o corpo. Quarto traço, desapego de ilusões. A vida já arrancou delas tudo o que era fantasia. Já mostrou que nem todo amor salva, nem toda promessa se cumpre, nem toda palavra é verdadeira, e por isso elas vivem com mais sobriedade. Amam, sim, mas com os 2 pés no chão. O quinto traço é a capacidade de recomeçar em silêncio. Essas pessoas não esperam mais aplauso. Já foram aplaudidas no início e esquecidas no fim. Já viram gente ir embora quando mais precisavam. E por isso, hoje, recomeçam com menos e com mais força. Porque a força agora é delas, não do outro. Esses 5 primeiros traços nascem quando a dor é sentida com presença. Quando a alma escolhe não se endurecer, mas se refinar. E isso exige coragem. Porque, como dizia Jung, é muito mais fácil permanecer na sombra do que atravessá-la. Mas quem atravessa, volta outro. Na continuidade dessa travessia silenciosa, que é sobreviver à decepção mais profunda, emergem os traços que ninguém ensina, mas que a vida, com sua sabedoria áspera, revela. A traição da vida, quando não nos amarga, nos inicia. Inicia em um caminho de consciência, de sobriedade emocional e de uma lucidez que parece pesar, mas na verdade, liberta. Carl Jung nos lembrava que toda ferida contém uma chave, uma possibilidade de integração. E o sexto traço de quem foi traído pela vida é exatamente essa lucidez emocional dolorosa, mas necessária. Essas pessoas não vivem mais de ilusões, elas enxergam. E o que enxergam às vezes machuca, mas também cura. Elas veem padrões que outros ainda não percebem. Intuem mentiras disfarçadas de boas intenções. Sentem o falso envolto em palavras bonitas. Não se encantam fácil, porque já pagaram caro por encantamentos. A lucidez virou proteção, mas também por vezes uma solidão, porque nem todos querem ser vistos com tanta clareza. O sétimo traço é a solidão escolhida, não como fuga, mas como refúgio. Quem foi traído pela vida já esteve cercado, e ainda assim se sentiu só. Já dividiu o teto com ausências, já conversou com silêncios, já esperou por quem nunca voltou. Por isso, hoje, prefere a própria presença
a qualquer companhia que esvazie. A solidão deixa de ser castigo, vira altar, espaço onde a alma pode respirar, onde não precisa se defender, onde não precisa agradar, e nesse silêncio encontra forças que multidões nunca ofereceram. O 8º traço é a compaixão sem invasão. Quem já foi ferido profundamente desenvolve um olhar mais gentil. Mas essa gentileza não é passiva, é firme. Essas pessoas escutam sem interromper, acolhem sem invadir, amam sem prender. Porque sabem, cada um carrega uma dor invisível. E sabem também que só o amor que respeita cura. Elas não tentam mais consertar o outro. Já entenderam que cada um tem seu tempo, que não é preciso salvar, é preciso sustentar. E essa sustentação vem do amor maduro, aquele que nasceu do próprio abandono. O 9º traço é a sabedoria da espera. Quem foi traído pela vida aprendeu a não correr, a não implorar, a não forçar. Já viveu relações apressadas que terminaram em cansaço, já viu planos urgentes virarem frustrações. Por isso, hoje, entende, o que é verdadeiro chega quando precisa chegar, nem antes nem depois. Essa espera não é inércia, é maturidade, é a alma dizendo: não preciso mais atropelar o tempo para provar que mereço algo. O merecimento já está no próprio ser, e o tempo certo respeita esse reconhecimento. E o 10º traço é o mais sutil, e talvez o mais poderoso, a serenidade profunda diante da vida. Não porque agora tudo deu certo, mas porque, mesmo quando tudo deu errado, essas pessoas escolheram continuar. Continuar sentindo mesmo quando doeu. Continuar amando mesmo após a perda. Continuar sendo, mesmo quando o mundo tentou apagá-las. Essa serenidade não é apatia, é inteireza. É fruto de quem foi quebrado e escolheu se refazer com mais verdade. Quem foi traído pela vida e não se tornou cínico, tornou-se sábio. Porque entendeu que não era sobre evitar a dor, mas sobre aprender com ela. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige coragem para confrontar aquilo que nos feriu. E essas pessoas fizeram isso. Confrontaram a própria sombra, choraram onde ninguém via, e agora carregam um silêncio que não é vazio, é maturidade. Você talvez se reconheça nesses traços, talvez carregue no peito a memória de uma vida que te prometeu e não cumpriu, de amores que não ficaram, de caminhos que se fecharam, mas também carrega a força de quem, mesmo assim, permaneceu. E essa permanência é sagrada. Ela é o solo onde a nova versão de você está nascendo, mais forte, mais leve, mais sua. Com o tempo, você passa a compreender que a traição da vida não foi um castigo, foi um redirecionamento, um empurrão, ainda que duro, para longe de ilusões que sustentavam estruturas frágeis demais. O que desmoronou não era sua verdade, o que partiu não era seu destino, o que te deixou não fazia parte da sua inteireza. Carl Jung dizia que o colapso psíquico, quando vivido com consciência, é o início de um novo nível de integração. E é exatamente isso que acontece com quem foi traído pela vida. Perde o chão antigo, mas encontra raízes mais profundas. Já não precisa de muros, precisa de solo, solo firme para plantar novas escolhas. E é aí que os traços se aprofundam. Você começa a caminhar com mais calma, não para fugir da vida, mas para não se atropelar mais. Seu corpo pede menos pressa, sua alma exige mais verdade. Você já se feriu tentando acompanhar os passos de quem não ia para o mesmo lugar. Hoje, prefere ir só, mas no ritmo certo. Você percebe que não precisa provar mais nada, porque a vida já te testou nos bastidores, já te desmontou longe dos olhos, já te treinou no silêncio. Você sabe quem é, e esse saber é leve. Não precisa se defender, não precisa ser aceito. Você se basta. E isso assusta quem ainda precisa de validação constante. Pessoas assim desenvolvem um tipo raro de integridade, não porque são perfeitas, mas porque são inteiras. O que sentem e o que dizem andam juntos. O que prometem e o que entregam têm alma. São essas pessoas que sustentam vínculos reais mesmo em tempos tão líquidos, porque não prometem eternidade, oferecem presença. Elas também se tornam mais compassivas, mais seletivas.
Sabem o que perdoar e o que não repetir. Sabem a diferença entre paciência e autoabandono. Sabem que amar não é se esquecer e que perdoar não é aceitar o mesmo ciclo. Aprenderam com dor o que agora vivem com sabedoria. Amor verdadeiro não anula a identidade. Essas pessoas também desenvolvem uma conexão espiritual muito particular, não necessariamente religiosa, mas profundamente íntima. Porque quando a vida te decepciona profundamente, você é levado a buscar sentido além do visível. E nesse mergulho silencioso você encontra algo maior. Uma força que sustenta, um sopro que guia, uma presença que não abandona. Você passa a confiar mais na intuição do que nas palavras, mais no sentir do que nas certezas, mais nos sinais do que nas promessas, porque já percebeu, o universo fala com quem escuta com a alma, e a alma só escuta no silêncio. É nesse ponto da jornada que você se torna referência, sem tentar. Outras pessoas te procuram para desabafar, sentem paz ao seu lado, confiam sem saber por quê. É que sua dor lapidada virou campo, sua travessia virou ponte, e sua verdade silenciosa virou farol. Mas mesmo assim, você continua simples, porque já aprendeu que o ego grita, mas a alma sussurra, que a sabedoria real não se impõe, se oferece, e que a maior força é aquela que não precisa se exibir para ser sentida. Você não nega mais sua história, nem esconde suas cicatrizes, porque agora sabe, elas não te diminuem, elas te revelam. Foram as quedas que ensinaram o valor do passo firme. Foi a solidão que te ensinou a beleza do encontro. Foi a dor que te abriu espaço para o amor mais consciente. E se em algum momento você se sentir sozinho nessa jornada, lembre-se, há muitas outras almas despertando através da mesma dor. Pessoas que, como você, foram traídas pela vida, mas escolheram florescer. E então, ao final da caminhada, você percebe. Não foi a dor que te quebrou, foi o que você acreditava que deveria ser. Foi a expectativa que se desfez, a inocência que não soube se proteger. O coração entregue antes de aprender a se escutar. Mas também foi ali, nesse ponto exato de ruína, que você começou a nascer de novo. Carl Jung dizia que, onde há medo, há tarefa. E a maior tarefa de quem foi traído pela vida é esta: aprender a confiar de novo. Confiar sem se iludir, amar sem se perder, seguir em frente sem apagar a estrada que ficou para trás. E esse é o último traço, talvez o mais precioso, a confiança refinada, construída não pela promessa, mas pela presença. Essa nova confiança não é cega, é sutil, ela sente, ela lê o invisível. Ela não precisa de garantias, mas exige coerência. Não se apaixona por palavras, se atrai por vibrações, e só permanece onde há verdade. Você não esqueceu o que viveu, você integrou. E integrar é diferente de esquecer. É lembrar sem sangrar, é contar sem tremer, é poder olhar para trás e dizer: aquilo me feriu, mas também me moldou. É saber que a vida não te tirou algo, ela te mostrou onde não havia sustentação. Agora você caminha mais inteiro, não por arrogância, mas por respeito a tudo o que você teve que reconstruir. Suas escolhas são mais conscientes, sua presença mais densa e sua alma mais leve. Você deixou de negociar sua paz, de implorar por afeto, de correr atrás do que precisa pedir para ficar. Agora, você se oferece com calma, se doa com critério e se retira com amor próprio, quando sente que aquele lugar não conversa mais com sua verdade. E isso, mais do que qualquer reconhecimento externo, é liberdade. Você sabe que não precisa mais caber em lugares que sufocam, nem sustentar vínculos que drenam, nem esperar que alguém venha te resgatar, porque já descobriu, você é abrigo, você é sustento, você é caminho.